Um minuto. Agora a gente vai com uma entrevista importante. Peço aí para quem está acompanhando pelo rádio 97,7 FM, assista essa nossa entrevista. Nós vamos tratar sobre assuntos importantes e por isso nós estamos neste momento ao vivo com o superintendente técnico da CE Equatorial, o Júlio Offer, para falar a respeito de muitas questões que envolvem a energia elétrica aqui na nossa região. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes aí de Camaquã e de toda a região. Bom, nesta semana, mais precisamente no último final de semana, nós recebemos alguns vídeos aqui na emissora, vídeos que foram gravados por populares. Esses vídeos, eles mostram moradores de Dom Feliciano querendo arrumar um poste de energia elétrica. As informações que nós recebemos, Júlio, é de que essas pessoas elas não tinham conhecimento, não seriam pessoas que trabalham para o Grupo CE Equatorial, ou seja, não são profissionais desta área que estavam manuseando um poste de energia elétrica. Não sei se esses vídeos já chegaram para vocês, como vocês encararam essa situação? Vimos sim, Gil, vimos sim aqui. A gente vê com muita preocupação, viu? Com muita preocupação. Energia elétrica, ela não tem gosto, ela não tem cheiro, as pessoas não percebem. Então, ela tem um risco intrínseco, um risco muito grande de manuseio. Então, todas aquelas pessoas que não estão devidamente capacitadas e habilitadas, elas acabam se expondo a um risco muito alto, né? A gente viveu, Gil, aí em Camaquã, Dom Feliciano, né? São Lourenço, Turuçu, aí na região como um todo, né? A gente viveu 2 temporais seguidos, um após o outro, né? Isso acabou causando um transtorno muito grande para a comunidade, né? Uma interrupção de energia em vários locais. E por vezes a pessoa que é leiga, que não entende a complexidade desse trato, vê lá uma energia desligada ou tem a energia da sua casa desligada e entende que está fora do risco. Só que nós estamos trabalhando no sistema e a gente está buscando a recomposição do sistema, reenergizar as estruturas e a energia para as pessoas. Então, quando o pessoal percebe que há uma falta de energia e naquele ímpeto, né, as pessoas têm o ímpeto de querer ajudar, enfim, de buscar uma solução, mas sem os cuidados, sem o conhecimento, ela acaba se colocando numa área de risco de vida. Então, isso é muito importante. A orientação que nós passamos para a comunidade é que entrem em contato, avisem a falta de energia, a gente vai mandar as equipes no local, como nesse final de semana, né, esses temporais frequentes, eles acabaram causando muito dano na região. Em vários locais, a gente demorou mais do que a gente gostaria para restabelecer. Sim. Né? A CE Equatorial, aqui nesses primeiros 6 meses de trabalho, identificou muita dificuldade na rede de energia, Gil. É uma rede que ficou muito tempo sem investimento, né? A gente aqui faz uma analogia, por exemplo, vamos pegar a casa de um cliente nosso. Se ele ficar 10 anos sem fazer nenhum tipo de manutenção, chega uma hora que todo o sistema começa a ter muito problema. Então, o que a gente percebeu aqui é que a rede de energia ela ficou carente de investimento por muito tempo e acabou ficando num nível de fragilidade muito grande. Então, quando vem esse caso, como ocorreu 2 temporais seguidos, a gente estava tentando recompor o primeiro, já entrou o segundo em seguida. Então, isso acabou gerando um sobreesforço, uma tentativa aí de recomposição rápida, mas demorou um tempo maior do que a gente gostaria, né? E nessas ocasiões é que a gente chama atenção para os cuidados, Gil. A pessoa muitas vezes ela vê um problema, vamos pensar em outra profissão, por exemplo. Se você encontra uma pessoa que está com alguma dificuldade de saúde,
Você vai, por exemplo, operar essa pessoa? Você vai pegar um bisturi e vai operar essa pessoa? Você percebe que um prédio não está nas melhores condições. Sem o conhecimento técnico, você vai lá e vai fazer uma modificação na estrutura do prédio. E assim a gente poderia fazer analogia a várias profissões. Então, o conhecimento técnico e o equipamento apropriado para tratar com a energia elétrica são fundamentais, né? Então, a gente viu a comunidade no afã de talvez tentar ajudar na recomposição, né? Tentar fazer com que a energia voltasse mais rapidamente. Na nossa avaliação, agiu de uma forma que expôs a todos a um risco de morte. E isso é muito grave, né? Primeiro, a gente tem que preservar a questão pessoal, da segurança das pessoas. Se a energia demorar um pouco mais, um pouco menos, vai causar um transtorno. A gente sabe que hoje, na vida moderna, a energia elétrica ela movimenta quase que toda a nossa vida, né? Seja no transporte, no portão da casa, no controle remoto, na TV, no rádio, né, Gil? Na sua profissão, o motor, algum equipamento, computador. Então, a gente sabe que a energia ela movimenta a vida das pessoas e a falta causa muito transtorno. Mas, sobretudo, o primeiro grande ponto que nós temos é a segurança, não só dos nossos profissionais, mas da população também, né? Então, a gente viu esse vídeo e ficamos com essa preocupação, viu, Gil? Bom, a gente, enquanto você falava, a gente estava mostrando no vídeo, para quem está acompanhando nosso programa, o vídeo que mostra, e a gente está mostrando novamente, uma concentração de pessoas em frente a um poste. Esse poste de luz ele está numa área com um matagal. Aparece uma pessoa de boné vermelho. Essa pessoa não está usando nenhum tipo de EPI, que são os equipamentos de proteção individual que são utilizados pelos profissionais. Se qualquer pessoa leiga no assunto, e é o meu caso, eu sou leigo, eu não tenho conhecimento técnico sobre essa questão, mas quando eu vejo um profissional desta área atuando em um poste de energia, a gente vê eles utilizando luvas. Eu já vi utilizando dois tipos, né? Uma luva preta e também a luva raspa em algumas situações. Tu vê eles utilizando capacete, utilizando uma série de EPIs, botas específicas. Eu estou citando alguns, mas eu sei que são vários. O que chama atenção, para quem não assistiu esse vídeo, para quem está ouvindo pelo rádio, não está acompanhando as imagens, a gente pode perceber que ele utiliza um bambu para fazer a ligação de um equipamento. Que equipamento é aquele? Aquele a gente chama de chave fusível, tá, Gil? É um equipamento de proteção da rede. Quando há algum tipo de curto-circuito, por exemplo, um galho cai na fiação. Sim. Esse contato gera um curto-circuito. Esse curto-circuito ele se desloca até alguns equipamentos de proteção da rede, para justamente evitar que esse curto chegue na casa das pessoas. Sim. E esse equipamento que está ali é chamada chave fusível. É aquela chave que desarma, assim, né? Que cai. Às vezes você vê na rua aqueles tubinhos de PVC, né? Que estão desarmados, assim, que estão caídos. Ali dentro tem um elo fusível, né, que é a conexão. Quando ele detecta o curto, aquele elo rompe e a chave desarma visualmente para a gente perceber aonde houve a falha, tá? Então, em termos de contingência, é isso que acontece. Mas também a chave ela é desligada quando a gente está fazendo algum atendimento em outro local. Então, a chave pode ter sido desligada por segurança, para que as equipes ou determinadas, de repente tem uma casa com algum problema elétrico ou algo desse tipo, o sistema é desarmado para que a energia elétrica não potencialize o problema. Vamos falar, por exemplo, aqui num incêndio. Nós temos o Corpo de Bombeiros, um parceiro muito importante nosso, que nos demanda justamente quando há algum tipo de incêndio que a gente desligue esse sistema. Porque senão a energia elétrica fica alimentando um problema que existe no local. Então, quando a comunidade que não conhece o sistema
não sabe quem está trabalhando naquele local. Toma essa iniciativa, ela acaba também colocando em risco os profissionais que estão trabalhando e, eventualmente, algum cliente que possa ter um problema mais grave. Bom, então, para quem está nos ouvindo agora entender a gravidade desse assunto, pela sua explicação, a pessoa que fez isso, além dela colocar a sua própria vida em risco, porque poderia haver uma descarga elétrica por algum motivo, pelo objeto que ele estava manuseando, alguma coisa nessa questão, poderia estar colocando em risco outras pessoas. Por exemplo, assim, ó, vamos, já que você utilizou vários exemplos, isso é importante, né? Porque a gente entende melhor, porque é algo bem complexo, né? Mas através desses exemplos que o senhor está trazendo para a gente entende melhor como funciona essa dinâmica. Então, o que acontece? Se caiu algum galho na rede, em algum ponto, e esse sistema se desarmou para desligar a energia, e se porventura alguém estivesse removendo esse galho da rede, no momento em que essa pessoa ligou, poderia eletrocutar uma pessoa que estava fazendo uma limpeza daquele local, desobstruindo uma via, alguma coisa nesse sentido, sem contar que algum técnico da CE Equatorial poderia estar manuseando aquela rede para solucionar um problema, e aí algum colega desarmou para que ele pudesse ter segurança para efetuar esse trabalho, e no momento em que essa pessoa que ligou aquela chave ali, poderia eletrocutar aquele profissional que estava trabalhando. Então a gente está dando exemplos da complexidade disso e os riscos que aquela pessoa assumiu ao efetuar esse procedimento errado. A gente tem sistemas redundantes, tá, Gil? A primeira grande norma é quando se desliga para uma manutenção, deixar um aviso físico naquela chave, para que a pessoa perceba que tem trabalho na rede. Também a gente trabalha sobre aterramentos, né? Então, são equipamentos de proteção. Se alguém desavisadamente liga, a chave vai bater e desligar de novo, ela não vai aceitar, né? Mas nós somos, nesses casos, habilitados com condição, com equipamento, mas vamos supor que, com a falta de energia, um cliente nosso esteja, por qualquer motivo, por exemplo, afastando um cabo que não tem energia. Ele viu que não tem energia, o cabo caiu em algum determinado local de risco, ele foi lá e foi tentar deslocar. Então, ele não tem equipamento nenhum de segurança, não tem redundância nenhuma. Então, quando essa pessoa energiza, ela energiza toda a rede para frente. E eu não sei quem está naquele momento naquela rede. Então, sim, quanto aos profissionais da companhia, os sistemas redundantes protegeriam os profissionais habilitados e que estão trabalhando na rede. Mas, seguramente, pode ter tido colocado em risco ou uma outra pessoa, um outro cliente, ou até mesmo potencializado um problema de um outro cliente que está depois daquela chave que foi ligada. Bom, a gente está recebendo aqui algumas perguntas de ouvintes que estão atentos, né, a toda essa questão. Obviamente, muitos deles preocupados com essa irresponsabilidade que foi cometida por essa pessoa lá em Dom Feliciano. Tem um ouvinte aqui, eu não entendi muito bem aqui a pergunta, mas a pergunta mais ou menos que tipo de problema poderia ter acontecido com aquela pessoa que não estava utilizando o IPI? Nós estamos falando de manuseio de energia elétrica, Gil. Então, todos os danos do choque elétrico, né? Do choque elétrico. Um equipamento inapropriado pode ter tido algum tipo de energização, por exemplo, pode ter tido até mesmo, por exemplo, uma energização inadequada, o equipamento pode cair da altura e ferir alguém que esteja embaixo do poste, né? Por isso que a companhia usa equipamentos, escadas ou cestos aéreos para atendimento, porque para cada procedimento que nós temos, a gente mitiga os riscos que aquela atividade traz. Então, quando uma pessoa desavisada, ou então talvez com conhecimento não tão amplo, ou até mesmo sem as medidas e os equipamentos de segurança, ela acaba, nesse caso, podendo sofrer choque elétrico, podendo sofrer algum tipo de dano físico por queda de equipamentos, né? Alguma fratura, algo desse tipo, né? E seguramente
ter um resultado muito, muito negativo para essas pessoas que estão nessa situação. Bom, um outro questionamento aqui diz respeito à circulação dessas imagens, né? Alguém filmou, mostrou e já chegou até vocês esse vídeo também, e assim circula por tantos grupos de WhatsApp, chegou pra gente também, nós recebemos com preocupação e por isso nós resolvemos agendar essa entrevista, né, com o senhor, para que o senhor trouxesse os riscos, né, para a nossa comunidade entender o porquê esse tipo de atividade não pode ser feita. A pergunta do ouvinte é o seguinte: há algum tipo de penalização para essa pessoa que cometeu essa irresponsabilidade em Dom Feliciano? Eu acho assim, a gente viu ali, né, nas imagens, as pessoas no entorno alegres, né? Pô, agora a energia vai voltar. Então, a pureza da intenção estava seguramente em tentar ajudar, mas a forma foi muito errada. Então, a companhia em si, ela não adota assim, a companhia adota essas medidas que você está nos permitindo, Gil, de mostrar que aquelas pessoas estão se expondo a um risco extremamente elevado. Não só a pessoa lá que atuou pontualmente naquela chave, mas ela começou a expor ao risco todas as pessoas que estavam após aquela chave também. Porque se houve uma interrupção, ocorreu algum tipo de problema. E se nós não retirarmos o problema antes de restabelecer o sistema, esse problema permanece. Pode ser um defeito que a gente chama transitório, né? Por exemplo, um galho bate na rede, a rede gera um curto, ela desliga e a gente tenta religar e o sistema volta ao normal. Mas só que antes de religar, a gente percorre o circuito para verificar se não há nenhum dano, se a energia pode ser restabelecida. Por isso que, às vezes, a população tem a percepção que demora um pouco mais. Porque eu não posso simplesmente ir lá nessa chave e fazer o procedimento de religamento se eu não olhei o dano que foi causado, se eu não identifiquei a causa da interrupção, né? Então, resolvida a causa, eu recomponho o sistema. É uma questão de segurança para o nosso cliente, para a sua estrutura, né? Então, a gente orienta toda a comunidade que nos casos como esse, que avisem a companhia, que façam um registro de falta de energia, né? Que tenham, sabe que às vezes pedir paciência nesses casos é muito difícil, porque a população está sem energia, ela necessita, ela está vendo, está tendo algumas complicações na sua vida, mas uma atuação inadequada pode causar um dano muito maior. E é isso que nós temos que evitar. Restabelecer o sistema com segurança, eliminando as causas que geraram aquele desligamento, para depois religar o sistema e as pessoas possam usar a energia elétrica, né, com segurança, como deve ser. Bom, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu tenho aqui algumas participações, como por exemplo da ouvinte Rosângela. Ela diz o seguinte: bom dia, meu sogro está desde segunda-feira sem luz, é uma casa com idosos. Foram avisados várias vezes a CE Equatorial sobre essa situação. É na localidade de Erval, no interior de Dom Feliciano. Tem também a participação do ouvinte Jean. Bom dia. Qual a solução se ainda temos famílias com mais de 80 horas sem luz no interior de Dom Feliciano? Nós tivemos, Gil, aí, e Rosângela, né, e colegas aí que estão nos ouvindo. Nós tivemos, desde domingo até quarta-feira, 2 temporais bastante fortes. Nós tivemos alguns eventos, inclusive, um pouco mais complexos que ocorreram, em especial aí em Camaquã, né? Camaquã, por exemplo, eu já falo sobre Dom Feliciano, mas o que eu falo sobre Dom Feliciano vale para Encruzilhada, vale para São Lourenço, vale para Turuçu, né? Porque é a forma como a companhia trabalha. A gente sempre busca priorizar, quando há esse tipo de evento mais grave, nós buscamos priorizar primeiro o atendimento à saúde, educação, segurança e infraestrutura.
Então, garantir que os hospitais e os postos de saúde tenham energia, garantir que o sistema de água e esgoto tenha energia para poder funcionar. E depois a gente vai para esses locais que a gente chama aqui de locais em que, com uma intervenção, a gente consegue religar a maior parte possível da população. Então, a gente vai dos maiores lugares para os menores. E, infelizmente, ao final, ficam o que a gente chama de clientes isolados, que é um cliente, 2, 3, 4 clientes, porque antes a gente tentou restabelecer aquele local que tem mais gente, né? E, em geral, esses clientes chamados isolados são aqueles clientes que estão mais afastados, ou no interior, ou nas regiões de mais difícil acesso, né? Então demora um pouco mais. Nesse caso, Rosângela, assim, esse é um exemplo que tu nos traz, que não é o que nós trabalhamos na CE Equatorial, né? Nesses 6 meses que nós estamos aqui, como eu estava falando antes, a gente viu que a nossa rede está muito frágil. Ela está muito, digamos assim, vamos dizer que ela precisa de muito investimento, né? Para que ela se torne uma rede mais robusta. 72% da nossa estrutura ainda é poste de madeira, com muito tempo. Então é uma estrutura que precisa ser modernizada. A gente vem modernizando a estrutura, vem investindo nas áreas de automação, né? De religamento à distância para evitar, digamos assim, a perda daquele tempo de mandar alguém até o local, que a gente possa telecomandar, né? E esses casos especiais, Rosângela, depois, aí, Gil, não sei se você ficou com o código do cliente, depois aqui a nossa assessoria entra em contato contigo, pega aí esse código do cliente e vamos ver aqui se o seu registro da dona Rosângela está aqui ainda como pendente, né? Se essa reclamação dela está aqui, e se estiver, a gente vai sim restabelecer não só a dona Rosângela e a sua família, mas a todos os clientes. A estrutura continua trabalhando, nós vamos seguir incansavelmente até que o último cliente seja restabelecido. Bom, e os ouvintes da cidade de Dom Feliciano não param de mandar mensagem pra gente aqui sobre essa situação. Acho que são vários os pontos lá que estão necessitando aí de um atendimento especial aí por parte da CE Equatorial. O ouvinte Renato Gauski. Bom dia. E a perda de tabaco nas estufas pela falta de energia será indenizado? É a pergunta do Renato. A Tatiana Silveira, ela está questionando aqui se toda vez que se faz uma ligação para o 0800, né, para solicitar o atendimento, isso chega aos profissionais que estão trabalhando. Ela diz que é de Dom Feliciano, na localidade de Erval, e por lá também segue sem energia elétrica. Assim, quando a gente fala de eventos atípicos, Gil e ouvintes, né, seguramente nós da CE Equatorial, nós não gostaríamos de deixar o nosso cliente sem energia. Ao contrário, a gente quer que as pessoas tenham a sua energia à disposição, na qualidade, na quantidade adequada. Como a gente está falando de eventos que fogem o nosso controle, que houve, assim, alguns danos relevantes, a gente tem várias histórias do Estado, da nossa área de atuação, com situações bastante difíceis, né? Então acho que a própria regulação dá o direito ao cliente de fazer a sua demanda, que ele faça a sua demanda, ela será avaliada, como sempre, né? A gente tem esse procedimento já instituído, e ela será avaliada tecnicamente. Mas é importante que as pessoas saibam que a CE Equatorial não quer desligar ninguém. Ao contrário, nós queremos que todos tenham a energia e possam usufruir nas suas vidas, nos seus negócios, né? Possam evoluir, crescer, melhorar. E essa é a nossa missão. Bom, para a gente finalizar então agora, há alguma previsão de investimento nessa área aí do interior, de modernização desse sistema de rede, substituição de postes, daqui a pouco os próprios cabos, né, que já podem ter já um tempo muito, de muito uso, né, muito tempo. Há alguma previsão de melhoria para esses ouvintes aí do interior? Aqui tem a participação do Jean também, as equipes de campo passam que a maioria dos registros não são repassados a eles.
alguns funcionários aí da CE Equatorial passaram essa informação lá para os moradores do interior, de que nem sempre os registros chegam até ele. Então, há alguma previsão de obra de melhoria aí para solucionar esses problemas também? Sim, Gil. A média de investimentos em rede, antes da entrada do Grupo Equatorial, ela era bastante tímida, né? Por vários motivos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse ano de 22 está no nosso plano de investimento 340 milhões de reais. Isso é quase 10 vezes o que a companhia investia anualmente. Mas nós temos um passivo muito grande para recuperar, né? Então, esse nível de investimento ele vai se seguir por 4, 5 anos, para que a gente tenha uma condição de fornecimento de maior qualidade, né? A Equatorial ela tem essa característica das concessões que ela assume, de rapidamente buscar a qualidade do serviço, né? Não só a frequência, mas a continuidade também. Então, esse nível de investimento ele está parcialmente dirigido para isso, para a melhoria de rede, também para novas fontes de energia, novas subestações, novos alimentadores em toda a nossa área de concessão. Então, ele é um desafio de reconstrução grande, né? E por enquanto a gente pede essa paciência à população. Eu sei que isso não é simples, isso não é fácil, né? Quando a pessoa ela é atingida, dói bastante, e a nossa missão é fazer com que esse cliente fique sem energia o menor tempo possível. É assim que a gente está trabalhando, tá, Gil? Tá certo, muito obrigado. Nós estivemos conversando então com o Júlio Offer, que é superintendente técnico da CE Equatorial, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes também, falando sobre os transtornos ocasionados ao interior dos municípios aqui, né, principalmente os produtores de tabaco. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente tem aqui um vereador da cidade que solicitou um espaço aqui na emissora porque ele conversou com produtores aqui da região sobre os danos, né, que eles estão recebendo, principalmente os produtores de tabaco pela falta de energia elétrica, esse tempo muito expressivo sem energia. Então a gente até convida que o superintendente possa estar aí acompanhando essa entrevista, entendendo um pouco melhor essa demanda dos produtores, essa entrevista que a gente vai fazer em instantes. Muito obrigado por atender a nossa emissora e atender aí os questionamentos dos nossos ouvintes também, Júlio. Não, a gente que agradece, Gil, né? A cidade de Camaquã, Encruzilhada, São Lourenço, Turuçu. Então, as cidades, né, de Camaquã, que é um polo, né, para várias cidades aí da região, né, está entre os pontos de nossa atenção especial, né? A gente está direcionado a isso. E recebemos também, viu, Gil, não só vários vereadores entraram em contato, representando as suas comunidades. As prefeituras foram muito atuantes. A gente procurou manter um canal muito próximo com o poder público e o legislativo dessas cidades, para poder não só entender a dificuldade, mas também para poder buscar essa sinergia onde a gente, trabalhando conjuntamente, consegue um resultado melhor e mais rápido, né? Então, isso foi bastante marcante, né? Essa interação com as prefeituras e com os vereadores da região. Então, a gente deixa o nosso abraço. Gil, obrigado pelo espaço, a gente sempre está aqui à disposição, dizendo que a CE Equatorial está começando um trabalho, está longe do fim ainda, né? A gente vai buscar uma qualidade muito melhor do que a gente tem hoje, né? E está trabalhando incansavelmente para atingir isso. Então, contem com a CE Equatorial, que a gente, nos momentos de crise,